Olá, segundo ano, bom dia! Vamos começar nossa aula de hoje de ciências. Nós vamos falar hoje sobre rotina saudável. Tia Juilma, mas o que seria rotina saudável? É comer alimentos saudáveis? Sim, mas também nós temos outras formas de viver saudável além de se alimentar, né? Nós também temos que praticar atividade física, tá? Então, vamos assistir um vídeo que vai ajudar vocês a entender melhor quais são as formas de vocês viverem aí, terem uma rotina saudável. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias, e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões.
Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Gostaram do vídeo? Pois é, esse professor dá dica para vocês de como ter uma vida saudável. E agora nós vamos estudar aí o nosso conteúdo do livro, que também vai falar sobre isso, que começa na página 15, troca de ideias. Observe as crianças representadas nas imagens a seguir. Elas estão praticando atividades físicas, né? Corrida no saco, né? Nós também temos aí as crianças brincando de amarelinha, crianças pulando corda e outra brincadeira também utilizando a corda. Então, que nós chamamos essa brincadeira de cabo de guerra, certo? A corrida de saco, cabo de guerra, amarelinha e pular corda. Quais as brincadeiras representadas nessas imagens você conhece? Eu acredito que vocês já brincaram de quase todas essas brincadeiras, né, criança? Porque é muito legal. Até a tia Joilma já brincou de tudo isso. E vocês também praticam essas atividades físicas aí? Com os coleguinhas de vocês, com os vizinhos? Quando eu era menor, eu gostava muito de pular elástico. A corrida de saco, gente, era uma maravilha no colégio quando tinha gincana. Imagina! Então, crianças, de que brincadeiras vocês costumam brincar? Hoje em dia eu percebo que vocês gostam muito também de jogar bola, né? As meninas gostam de brincar de boneca. Mas eu digo uma brincadeira que vocês vão se movimentar, vão movimentar o corpo. Então pode ser esconde-esconde, pega-pega, né? Eu acredito que quase todos vocês gostam de brincar dessas brincadeiras. Por que as brincadeiras são importantes? Nós vamos ter novos amigos, vamos explorar nossa imaginação e, além de tudo, se divertir, né, crianças? Cuidando do corpo. Por meio das brincadeiras, como as apresentadas no início do capítulo, praticamos atividades físicas, aprendemos, experimentamos o mundo e criamos laços de amizade. As brincadeiras e demais atividades físicas, como os esportes, aumentam nossa concentração, melhora o funcionamento de nosso corpo e proporciona o bem-estar. Vocês praticam atividade física, crianças? Além da prática de atividade física e uma boa alimentação, também existem alguns hábitos de higiene que são importantes para a nossa saúde. Para manter nosso corpo limpo e também saudável, nós devemos o quê? Tomar banho todos os dias, lavar as mãos, cortar as unhas, pentear o cabelo e também escovar os dentes. Além disso, quando não estamos nos sentindo bem, nós devemos procurar um médico. Esse profissional pode nos auxiliar no diagnóstico de alguma doença. Vocês conheceram aí algumas formas, né, de viver bem? Além das atividades físicas, nós devemos o quê? Ter uma boa alimentação, né, ingerir alimentos saudáveis e ter bons hábitos de higiene, que são muito importantes para a nossa saúde. Manter nosso corpo limpo, nós devemos tomar banho todos os dias, de preferência quando a gente acorda para vir para o colégio pela manhã, à tarde também, quando você vai dormir, que você dorme um sono bem tranquilo e leve. Nós devemos lavar as mãos para pegar nos alimentos, cortar as unhas e também escovar os dentes e pentear o cabelo. Quando a gente está sentindo alguma coisa, onde é que a gente vai? No médico, porque ele vai saber nos examinar
e falar o que a gente tem que tomar, saber se a gente está doente de alguma coisa, né? Então, esses são os cuidados que nós devemos tomar. Passando agora para a nossa página 17, nós vamos falar um pouco sobre os nossos dentes. Alguns de vocês estão aí na fase da janelinha, né? Onde vocês estão perdendo alguns de seus dentes e cria aquela vergonha de vir ao colégio porque os coleguinhas vão sorrir de você. Será que eles vão mesmo sorrir? Todo mundo está na mesma situação, onde os dentinhos estão caindo, e isso significa o quê? Que você está ficando rapaz e mocinha também. Então, toda criança passa por essa fase da janelinha. Algumas encaram esse período com um bom humor e outras ficam com vergonha, ficam sofrendo. Mas isso acontece com todas as crianças e é muito normal. Os primeiros dentes caem por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Você sabia que os primeiros dentes de leite nascem por volta dos 6 meses e que depois eles começam a ser substituídos por dentes permanentes, tá? Então, é esse o momento que vai acontecer aí, que vai estar passando por essa fase da janelinha. Uma pessoa adulta tem 32 dentes e cada um exerce uma função. Eles servem para morder, cortar ou triturar os alimentos, facilitando o processo de digestão. Imagina a gente ficar banguelo, imagina como que a gente ia comer, gente, mastigar. Nós íamos ingerir o alimento inteiro e a nossa digestão não ia ser nada legal. Então, para cuidar dos dentes, é importante escovar com creme dental e uma escova de boa qualidade. Usar o fio dental e evitar consumir alimentos com muito açúcar, porque pode causar as cáries, que são aqueles micro-organismos que vivem na boca e pode se multiplicar quando a pessoa não limpa a boquinha direito, tá bom? Se não for tratada, ela pode corroer o dente, vai desgastar, vai fazer um buraco enorme no dente e vai doer bastante, por isso que é importante escovar os dentes. Ou não me diga que vocês gostam de ir para o dentista. Eu acredito que não. Então, a melhor solução é escovar os dentes e se ligar para a dica que a tia Joilma tá dando aí, tá? Escovar os dentes com creme dental, escova de boa qualidade e usar fio dental para tirar os resíduos que ficam entre um dente e outro. E também é importante vocês evitar de consumir muito açúcar. Ah, tia, eu não posso comer açúcar? Pode, mas moderadamente, tá? Para não causar cáries. Também é importante ir ao dentista 1 ou 2 vezes ao ano, né? Porque ele vai perceber se precisa dar uma melhorada, ele vai lhe dar algumas dicas na escovação. E ele é um profissional responsável por cuidar da saúde da nossa boca. Então, é importante todos esses cuidados para a saúde bucal, tá bom? Na página 18, nós vamos falar um pouco sobre os nossos dentinhos. Vamos aprender mais sobre os dentes. Cada dente apresenta um formato, por isso tem uma função na mastigação. Observe as ilustrações que apresentam a dentição permanente de um adulto. Então, nós temos 4 nomes aí para que a gente dá os dentes. Tem os incisos, os caninos, os pré-molares e os molares. Todos esses que estão aí azulzinho é a cor do dente mesmo, que são os dentes que estão sendo identificados. Por exemplo, os incisos são esses aí que vocês estão vendo, tá? São esses que ficam bem na frente mesmo. Eles se localizam na frente e a sua forma facilita cortar os alimentos. Então, os incisos são responsáveis para cortar os alimentos. Nós temos os dentes caninos, que têm pontas mais afiadas, que servem para rasgar os alimentos. Imagina, será que a gente consegue rasgar o alimento com o inciso? Não, porque cada dente tem a sua função. Os pré-molares têm 2 pontas na superfície para esmagar e para moer os alimentos. Olha o formato do dente pré-molar aí, observem no livrinho de vocês. E são esses que estão de azul aí, tá? Os molares trituram os alimentos, pois tem várias pontas na superfície. Vocês observem, quando a gente vai mastigar uma carne, a gente coloca ela do ladinho da boca para mastigar, né? Então, esses dentes aí servem para triturar os alimentos, tá bom, crianças? Vamos agora para a nossa próxima página, a página 19, a nossa última página de hoje.
Primeira questão. A ilustração a seguir representa a dentição de uma criança. Pinte de azul os dentes que trituram os alimentos. Então, vocês podem estar dando uma olhadinha na página 18. Vejam quais são os dentes que servem para triturar os alimentos. E a tia já vai dando uma dica que são os dentes molares. Então, procura aí na boca dessa criancinha quais são os dentes molares e pinta aí para a tia Joilma. 2. Quantos dentes você tem? Tá? Vocês podem estar olhando no espelho, tá? Uma dica que a tia Joilma dá aí para vocês é olhar no espelho e contar a quantidade de dentes que vocês têm. Terceira questão. Você já perdeu algum dente? Circule na ilustração acima os dentes que representam aqueles que você perdeu. Quarta questão. Sobre os dentes e suas funções, assine a alternativa correta. A. Os dentes cortam e trituram os alimentos, ajudando no processo de digestão? B. Os dentes permanentes nascem por volta dos 6 meses? Ou C. Os dentes de leite começam a ser substituídos pelos permanentes por volta dos 6 anos? Quinta questão. Com a orientação do professor, você e os colegas vão fazer um cartaz com algumas dicas de como manter a saúde dos dentes, tá? Então, as crianças que estão em casa não vão fazer cartaz, mas a tia Joilma tem um desafio para vocês. Eu espero receber, tá bom? Crianças, eu quero que vocês mandem para mim um vídeo falando um pouco sobre como cuidar dos seus dentes, tá bom? Como manter a saúde da boquinha de vocês. Então, principalmente as crianças que estão estudando online, vamos mandar os vídeos para a tia Joilma, que é uma forma de avaliar e como é que vocês estão aprendendo as aulas da tia, tá bom? Um beijo, tchauzinho. Se precisarem de mim, estarei aqui.